mas vamos. Posso dar play? Falta 2 minutos, mas, cara, Montes Apalaches tá massacrando. Ó, eu vou jogar então. Conforme eu falei, eu não separei nada de Montes Apalaches hoje. Apalanches. Joguei aqui. Montes Apalaches. O que a gente vai assistir? Bruce, se você fosse entidade sobrenatural, o que você ia fazer? Cara, eu ia ser um fantasma gente boa. Vamos de Jucassine? Bora de Jucassine, então. Se a gente ficar pensando muito, a gente não faz nada. Mas, cara, eu ia ser um fantasma gente boa, de verdade. Eu quero começar a reagir true crime aqui também, tá? Um dia vocês vão me dar uma chance? Eu gosto. De verdade, eu gosto. Vamos lá, Jucassine. Não assovie. Se você ouvir alguém chamando o seu nome, finge Não responda. Não olhe pra trás. Eu tô por dentro das regras. que nada tá acontecendo. Garanta que seus animais de estimação estão dentro da sua casa. Tranque todas as portas e janelas. E essas são só algumas das regras que você tem que seguir Tenha não olhe pra trás também. nos Montes Apalaches. Mas quais são as histórias mais assustadoras de lá? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem Tô no lugar certo, então, Ju. pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem Caraca, ela faz vídeo pra caramba, né? Daí a gente vai e reage ao vídeo dela, né? Obrigado por trabalhar muito, Ju. Isso ajuda o meu trabalho. ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, o vídeo que eu fiz sobre os Montes Apalaches foi um grande hit aqui no canal. Tem muita visualização, é um dos vídeos mais assistidos. E aí todo mundo nos comentários faz parte 2, faz parte 2. Eu faço parte 2. Pô, a gente tá vendo a parte 2? Bom, tá bom. Vê se vocês assistem. Não assistem. Não assistem, gente. Conheço meu público. Mas assim, é óbvio que eu não podia deixar de vir falar mais sobre os Montes Apalaches aqui. Então eu decidi que esse vídeo ia ser um pouco diferente no sentido de que a gente vai contar histórias que aconteceram lá, mas são Boa. relatos de moradores que vivem no local e contaram histórias assustadoras que eles experienciaram, principalmente com criaturas. Cara, eu gostaria de fazer isso, sabe onde? A gente fez o vídeo lá do O Interior do Pará é Macabro. Porra, eu ia curtir pra cacete ir pro interior do Pará e entrevistar a galera, sabe? Mas eu queria fazer exploração urbana em live com vocês. Ia eu e mais uns 2 amigos, que eu não sou corajosão. E aí a gente ia nos lugares abandonados. Mas eu não vou ficar fazendo coisa fake não, de tipo, ai, eu vi um fantasma. Não, eu vou explorar o negócio. Se não tiver nada, não tem nada. Mas aí vocês iam ver tudo em live comigo. Porra, eu acho que ia dar um conteúdo maneiro, vocês não acham não? Criaturas estranhas. Então, no final, a gente vai dar uma analisada em todas essas histórias e eu quero saber se vocês acreditam nelas. Então, sem mais enrolação, bora pras histórias de hoje. Ver a parte 1 depois? Será que era melhor eu ver a parte 1 primeiro, cara? Não, calma. Esse é, na teoria, o último vídeo. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que eu vou mudar os nomes de algumas das pessoas nas histórias, ou então eu vou falar a história como anônima, com exceção de outras que já postaram no TikTok, contando e que falam sobre esses assuntos. Então, não todas as histórias que estão aqui são com os nomes reais. A primeira história é de um homem que cresceu nos Montes Apalaches. Vamos dar o nome dele de Pedro. O Pedro nasceu em uma cidade chamada Asheville, que fica no oeste da Carolina do Norte. Cerca de 10 anos atrás. Lembrando que a gente viu no outro vídeo do Fiore, né? Os Montes Apalaches, ele quase cruza os Estados Unidos, assim. Ele vai quase do Texas até... passa a fronteira pro Canadá lá. O negócio é grande. Ele estudava à noite em uma universidade cursando mecânica automotiva. O nome da escola era AB Tech. Ele entrava na aula por volta das 2 da tarde, às vezes ele tinha que ficar até tarde na noite, e em determinados momentos ele trocava o turno. Ou ele trabalhava de dia e estudava só à noite, ou então ele entrava nas aulas mais cedo, saía do trabalho ali por volta das 10h30 da noite. Todas as noites ele voltava para casa dirigindo uma picape. Ele sempre ia pela mesma estrada, mas às vezes quando ele estava meio entediado, ele decidia fazer algum caminho diferente. E naquela noite em particular, em que a história aconteceu, foi uma das noites em que ele decidiu fazer esse outro caminho. Era uma quinta-feira, ele não ia ter aula na sexta, então ele queria aproveitar para acordar cedo e fazer uma caminhada no nascer do sol. Assim que ele entrou naquela rodovia para sair da onde os pais dele moravam, ele percebeu que a noite estava mais escura do que o normal. Talvez fosse uma noite sem lua, e normalmente ele conseguia ouvir os barulhos dos animais em volta dele enquanto ele estava dirigindo. Mas naquele dia
parecia tudo muito silencioso. Conforme ele continuava dirigindo, ele foi notando que algo não parecia normal, e isso deixou ele com muita ansiedade. Uma ansiedade que parecia até que a cabine do carro dele estava ficando menor. Ele estava se sentindo meio Mano. sufocado. Sabe quando vem aquela ansiedade e você não consegue respirar direito? Sim. Então ele parou numa rampa de saída e quando ele olhou pro posto, que estava aberto 24 horas todos os dias da semana, ele percebeu que naquele dia o posto estava com as luzes desligadas. Ele não pensou muito nisso quando viu, afinal ele já tinha reparado que a noite estava mais escura. Talvez tenha faltado energia naquele local. Então ele continuou o caminho dele e quando ele se inclinou para olhar pro céu, ele percebeu que também não estava conseguindo enxergar muitas estrelas, o que era fora do comum. Afinal, ele estava numa área bem deserta, quase que no meio da floresta, então a visibilidade do céu é muito boa. Ele, inclusive, comentou que se você já esteve nos Apalaches, em noites mais claras, você quase consegue ver a Via Láctea. Aí ele Caraca, imagina a vista. Deve ser um visual irado. fez uma curva bem acentuada para a esquerda e percorreu um trecho reto, olhando para um celeiro antigo que sempre esteve lá em todas as vezes que ele fazia aquele caminho. E aí, durante uma fração de segundo em que ele estava olhando, ele percebeu que tinha um cachorro muito grande andando em direção à caminhonete dele. Só que esse cachorro Skinwalker se transforma em animais. Mas Skinwalker, na teoria, não vive nos Montes Apalaches. Me decepcionei com essa informação. Eles são do rancho Skinwalker, da tribo Navarro. Nos Montes Apalaches é o mendigo, o Not Deer e aquela mariposa gigante. E mais umas paradas. cachorro estava muito próximo, não mais a 3 metros de onde ele estava. Então ele não teve tempo de parar. Na hora que ele percebeu, ele já tinha batido naquela coisa com um barulho ensurdecedor. E aí é claro que o Pedro ficou muito nervoso. Ele já pensou, bom, agora eu vou ter que contar para os meus vizinhos que eu atropelei o cachorro deles. E parte do nervosismo se dava porque os vizinhos dele não eram pessoas muito amigáveis. Por pouca coisa, ele já saiu aí com uma arma na mão. Então ele ficou sentado um tempo ali no banco de motorista, tentando absorver tudo o que tinha acontecido e se preparando para o que ia acontecer, com um cheiro de borracha, afinal, os freios tinham ali quase fritado, mas logo veio um outro cheiro também, um cheiro de carne podre. Ele também não pensou muito sobre isso, ele pensou que talvez tivesse algum animal morto ali perto, e aí ele finalmente saiu para checar o que tinha acontecido no atropelamento. Quando ele olhou pelo espelho retrovisor, antes de sair do carro, ele viu aquele mesmo cachorro, mas ele não estava mais em 4 patas, ele estava em 2. Ele tinha Tipo o vídeo que a gente acabou de ver daquela senhora que alguém aí no chat comentou que parecia Karen. se levantado como se fosse um homem, mas um homem de mais de 3 metros de altura. Aí não, hein? De acordo com ele, ele se deu conta que a própria caminhonete tinha 1,5 m de altura e aquele cachorro tinha 1,5 m de altura no ombro, ou seja, quando ele Nossa. estava em 4 patas. Nossa. Agora imagina, com ele em pé, ele ficaria o dobro do tamanho. Ele também disse que quando vislumbrou a criatura, ele não achou que era um cachorro e nem mesmo um homem. Parecia que era algo no meio disso, mas ao mesmo tempo completamente separado. A pele parecia solta em um corpo Lobisomem. Um lobisomem. magro e emaciado. Era como se fosse um guaxinim, ele também tinha pedaços Não, o Guaxinim tirou a aura do bicho. Tirou a aura. de pelo emaranhado e muita sujeira e lama grudados nas pernas, como se fosse um tipo de doença. O braço direito parecia mais longo que o esquerdo, e os dois estavam pendurados de uma forma não muito normal. Depois que esse tal cachorro Lobisomem PCD. recuperou os sentidos, ele também olhou para o espelho retrovisor e o olhar dos dois se cruzou. E foi aí que o Pedro percebeu que o rosto era de um homem, mas parecia que as bordas do rosto não estavam totalmente definidas. Parecia se mover e mudar, uma coisa meio esquisita. Ele também não tinha olhos, só as órbitas onde os olhos deveriam estar. Ele disse Mano. Porra, não tem imagem, mas imagina você encontrar uma criatura de 3 metros com os braços pendurados, torto, que não tem os olhos. Cara. E que se transforma em cachorro. Vocês iam ver um gordinho correr gritando igual uma menininha. que a única coisa que mais o assombrou foram os dentes. Parecia que os dentes não estavam dispostos de forma natural dentro da boca dele. E aí essa troca de olhares pareceu uma eternidade, mas não tinha se passado mais do que 5 segundos. Então ele desistiu de sair do carro e só ficou sentado ali paralisado. Foi aí que uma luz acendeu naquela casa ao lado da estrada, e aí a criatura reparou, olhou pra lá e saiu correndo de volta pra floresta. O Pedro não queria saber, ele só engatou de novo a caminhonete e foi correndo pra Isso traz credibilidade. O cara ter só marchado, não ter mexido mais com o bicho, não ter tentado filmar. Porque eu
Não sei, a Isa é corajosa, a Isa que tá aí no chat ela é corajosa. Eu, meu irmão, se eu vejo um bicho desse, eu não vou tentar filmar porcaria nenhuma, não. Tô vazado. Tô vazado. Casa. Quando ele chegou, os pais dele já estavam dormindo, e aí ele foi até o porão e carregou todas as armas que eles tinham ali dentro. Ele também não conseguiu acordar os pais, afinal, quem acreditaria no que ele tinha acabado de ver em uma quinta-feira, 10h30 da noite? E ele continuou notando que a noite estava muito silenciosa. Nem mesmo os cachorros que eles tinham na casa pareciam se mover quando ele entrou desesperado. Eles não fizeram nenhum barulho, não latiram, e o Pedro não conseguia dormir. Ele estava muito apavorado e com medo daquela coisa seguir ele. Então, por volta de umas 2h, ele começou a ficar mais sonolento. Quando ele deitou na cama pra tentar dormir e fazer aquela caminhada que ele tava planejando pra manhã seguinte, ele sentiu aquele mesmo cheiro podre. E aí foi meio fraco no início, mas definitivamente estava lá. E aí ele começou a pensar consigo mesmo: meu, você tá ficando doido, é o trauma do que aconteceu, você tá imaginando coisas. Mas à medida que ele pensava mais sobre o cheiro, mais forte ele ficava. O pai do Pedro tem um escritório no porão que tem 2 janelas voltadas pra floresta onde eles moram. Como ele não tava conseguindo dormir mesmo, ele voltou pro porão junto com as armas, e assim que ele entrou na parte do escritório do pai, ele apontou a lanterna pra fora. E quando ele olhou pra orla do bosque, tava ali a criatura. Ela tava completamente imóvel, olhando pra aquela luz. Tá maluco, cara. Quanto detalhe, cara. Mas eu imagino que se você passa por uma situação dessa, você vai lembrar de todos os detalhes. Eu imagino isso mesmo. Porra, é uma situação muito específica pra você esquecer. Nunca... Tá doido? Ela não parecia... Igual quem é abduzido. Quem fala que é abduzido ou que presenciou algum evento que tenha OVNIs e tal, a pessoa consegue contar todo o detalhe, pode reparar. Porque é um negócio que você nunca vai esquecer, né? Não é uma parada que é pra acontecer todo dia. tá com medo. Então ele saiu correndo pela casa e acendeu todos os holofotes da casa que davam pra essa floresta. E aí, quando ele percebeu, a criatura não tava mais ali na orla das árvores. Agora ela tava no meio entre a casa e a floresta. Ela tinha se aproximado. Foi aí que ele abriu a porta e disparou todos os tiros que ele podia na direção daquela coisa. Isso é uma reação real. Eu não ia nem pensar. Tá na minha propriedade, pra não responder a crime também, né? Gostaram da minha interpretação de tiro? Acredita que deve ter acertado algo, porque ele ouviu um tipo de grito, como se uma mulher estivesse sendo massacrada, e depois a criatura disparou de volta pra floresta. E aí sim, nessa hora, os cachorros da casa enlouqueceram e os pais dele acordaram com aquele barulho. O Pedro ainda não estava se sentindo seguro pra contar o que ele tinha visto, então ele só falou que um urso tinha caído no lixo e ele estava tentando assustar ele. É claro que os pais não acreditaram naquilo, mas o Pedro também sabia que eles não iam acreditar na verdade, então tanto faz. É claro que ele não dormiu. É uma parada que, tipo assim, sendo sincero, se alguém me contasse, sei que Skinwalker não é dos Montes Apalaches, mas que você vê que a lenda do Skinwalker é milenar, é passada, e até hoje, ela foi criada pela tribo Navarro, que é uma tribo aqui dos Estados Unidos, e ela é uma lenda milenar que até hoje eles acreditam e respeitam. Então até hoje, eles contam histórias, relatos de Skinwalker. Aí você começa a falar assim, cara... Pode ser o imaginário da tribo, pode ser só o folclore, mas eles acreditam até hoje. Aí você vê um monte de vídeo de pessoas que desaparecem sem motivo nenhum. Aí você começa a falar assim, ok. Aí vazam uns casos aí da vida real, né, que são tão sinistros quanto filme de terror, né, uns arquivos aí. Aí você fica ok. A verdade é que a gente não sabe de nada. E é legal, cara, eu gosto. Porra, eu gosto muito desses conteúdos. Naquela noite e as outras próximas... Ó, o livro monstro do Harry Potter aqui atrás. O Dumbledore aqui. Caraca, isso parece padrão também de quem apresenta vídeo de terror, né? Livros e funcos. Noites até no domingo também foram péssimas. Vou colocar uns livros Mas até aqui. então tinha sido essa a experiência. Ele não viu mais a criatura, tudo voltou ao normal, até 6 anos depois, quando ele conheceu a esposa. A casa da mãe da esposa dele também fica na boca do vale, a mais ou menos 6, 8 quilômetros da casa dos pais do Pedro. Então era relativamente próximo. Do lado da casa também tinham alguns... Saci eles acreditam também até hoje. Acreditam em Saci até hoje? Salve, Léo! Seja bem-vindo à live. Uns canis pros cães de caça que a família dela tinha. Nos dias de hoje, não estava mais sendo usado, mas a estrutura toda ficava ali ainda. Para eles, era de muita utilidade quando eles precisavam colocar algum animal da fazenda de quarentena, algum que de repente ficasse doente, então ele ficava isolado ali naquele local. A família dela também tinham cachorros que são chamados cães dos Grandes Pirineus. É um tipo de cão de caça muito grande e muito bonito. E aí um Bonito deles mesmo. entrou numa briga com um guaxinim
guaxinim, e aí é claro que ele matou o guaxinim, mas a vacinação do cachorro tava meio que vencida, então eles tiveram que manter ele isolado um tempo pra garantir que ele não tinha pegado. Teve que fazer quarentena com o cachorro. Tem país que você viaja com o cachorro que ele tem que fazer quarentena, sabia? Tem que ficar 45 a 90 dias no hotel, em algum lugar que você não pode ver o cachorro. A gente achou que minha cachorra ia ter que fazer quarentena vindo pra cá, mas felizmente não precisou. Raiva. E o cachorro não parecia se incomodar tanto de ficar ali. E aí chegou a última noite de quarentena do cão. O Pedro e a esposa estavam voltando depois de terem ido assistir um filme em uma cidade próxima. Eles foram subindo a trilha usando lanternas pra chegar até o canil e checar no cachorro. E aí o cachorro tava super feliz, ele sentou, ficou abanando o rabinho, feliz de vê-los. Eles colocaram ele na coleira e foram dar uma passeada ali em volta da casa. Enquanto eles caminhavam ali pelo escuro, Pedro voltou a sentir aquela mesma sensação que ele sentiu quando ele estava dentro da caminhonete naquela noite escura. Ele não falou nada para não deixar a esposa dele assustada, afinal ela nem sabia daquela história, mas logo aquele cheiro de carne podre começou no ar. E até a esposa dele percebeu, perguntou o que ele tinha comido, que ele estava fedendo. O Pedro nem conseguiu rir direito da piada, porque ele sabia que algo a mais podia estar acontecendo. Só que aí a esposa percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela perguntou o que era e ele falou que contava para ela mais tarde. Como a esposa dele também. Cara, se isso realmente acontece com você, eu boto fé que você fica com receio de sair contando que as pessoas vão achar que você é maluco. Eu contaria pra minha esposa, mas ela talvez ia achar que eu sou maluco. Cresceu na floresta, perto dessa coisa de caça, junto com a família dela, ela parecia saber exatamente do que ele estava falando. E aí, quando eles estavam chegando de volta naquela trilha que ligava o canil até a casa principal, eles ouviram latidos. Latidos que pareciam muito com o do cachorro que estava junto com eles. Era como se fosse uma imitação perfeita. E aí o cachorro que estava com eles, sendo um cão de guarda, também percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí ele se virou para enfrentar aquele perigo, soltando alguns latidos, rosnando um pouco. E aí pro Pedro e pra esposa foi muito difícil arrastar o cachorro de volta para casa. É um cachorro gigante, muito alto, então assim, não era uma tarefa fácil. Esses latidos que pareciam imitar o do cachorro que eles estavam, não cessaram até eles chegarem na casa. Na verdade, pareciam ficar cada vez mais perto. A mãe da esposa dele ouviu tudo isso que estava acontecendo e ela também acendeu aqueles holofotes. O Pedro acha que viu um vislumbre de alguma criatura no final onde a luz alcançava. E aí, assim que eles chegaram, a esposa dele falou: "Você quer me falar que porra foi essa?" E aí ele falou que ia contar tudo pra eles entrarem. O Pedro contou pra esposa e pra família dela tudo o que tinha acontecido em todos os detalhes naqueles anos atrás. A família dela vinha de uma longa linhagem de curandeiros dos Apalaches. E aí Coincidência. Aí eles devem acreditar, né? Eu imagino que essas histórias, pra quem mora lá, não é todo mundo com certeza que acredita. A maioria das pessoas eu aposto que devem ser bem céticas, mas eu acho que muita gente deve conhecer pelo menos as lendas, né? depois que ele contou essa história, eles chamaram a irmã da esposa dele, que voltou no dia seguinte com algumas ervas e também com alguns cânticos para abençoar a propriedade do mal. Então, uma coisa que eu já falei para vocês no outro vídeo dos Apalaches é que por mais que algumas pessoas ouçam essas histórias e achem que é só uma lenda urbana ou uma grande besteira, as pessoas que moram lá e que são nativas acreditam muito e elas têm consciência de que tem algo a mais ali. Isso é verdade. Isso é verdade. Igual os skinwalkers. Os criadores respeitam até hoje. E aí o Pedro, além de sugerir que ela abençoasse a casa, ele também sugeriu que o canil fosse abençoado. E aí quando eles chegaram lá, o canil estava completamente destruído. A fundação de concreto estava destruída e a cerca de arame foi arrancada dos postes. E ele disse que aquele local exalava aquele odor da criatura. E aí a irmã da esposa dele continuou Pô, e o cheiro do bicho é logo carne podre, cara. Ah, que coisa horrível, imagina. com aquela bênção, ela continuou com os cânticos, foi passando as ervas. Quando eles voltaram para a casa principal, ela os instruiu a nunca entrarem na floresta depois do anoitecer. Pelo menos não até que aquela coisa fosse embora. Tudo pareceu voltar ao normal, e aí a esposa do Pedro foi servir no exército, de modo que eles tiveram que se mudar para Delaware. E aí agora, ao invés de estar morando perto de uma floresta, eles estavam em uma cidade com mais de 50 mil habitantes. Como eles não estavam acostumados com aquela vida da cidade, eles decidiram procurar uma casa em um subúrbio, uma região um pouco mais pacata. Eles compraram essa casa, eles se mudaram às pressas e eles estavam muito... Bruce, os casos 411 são de desaparecimentos em parques nacionais e que nunca são encontrados. Carniça deve doer o pobre do nariz. Deve ser muito fedida.
muito contentes de poder voltar em um ambiente rural. Agora, sem pensar na criatura de novo, o Pedro voltou a se sentir seguro, a ficar do lado de fora da casa e brincar com os cães. Tô achando que Pedro é um codinome pra Peter, tá? E foi isso que ele fez uma noite depois de acender uma fogueira e consumir um xarope pra tosse, afinal ele estava um pouco doente. Assim que o fogo começou a morrer, o bulldog americano dele disparou em direção à floresta. Ele tem esse hábito de fugir pra aventura, então o primeiro instinto do Pedro foi correr atrás dele. Ele queria meio que tentar pular em cima do cachorro para que ele não avançasse mais. E foi isso que ele fez, ele conseguiu segurar o cão no chão, só que daí ele começou a latir. Só que o latido não vinha dele. A única coisa que estava vindo do cachorro dele era um rosnado profundo. Era um barulho que ele nunca tinha ouvido. Pode ser um corpo seco? Corpo seco é uma lenda nacional, eu acho. Tô falando besteira? Pode ser um barbante podre. Os caras se passam, hein, Nevermore? Os caras se passam. O cão dele fazer. Era aquele som quando o cachorro tá se sentindo ameaçado. Então o Pedro pegou o cachorro pelos ombros e foi correndo de volta pra casa, ao mesmo tempo em que ele tava sentindo aquele fedor de novo. Os outros 2 cães devem ter percebido o que estava acontecendo, porque eles encontraram o Pedro na porta dos fundos. E aí ele abriu, fechou e trancou tudo. Ele carregou todas as armas de novo e ficou se perguntando como aquela coisa poderia ter Valeu, seguido Léo. ele por uma distância tão grande. Quando ele acendeu os holofotes no fundo da casa, ele percebeu que tinham vários arbustos e árvores se mexendo como se algo tivesse acabado de passar por ali. Os cachorros ficaram enlouquecidos a noite toda, latindo e uivando. O Pedro disse que não Já falei várias vezes, eu confio em bicho. Se o cachorro tá inquieto, se o gato tá inquieto, tem coisa aí. Pode ser coisa que a gente não vê, mas tem coisa. Eu acredito nisso demais, que bicho vê coisa que a gente não vê. Até porque eles têm premonição, né? Você sabe, quando vai ter furacão, até tsunami, essas catástrofes naturais, os bichos sabem antes da gente, cara. Os bichos é casca grossa. dormiu e que provavelmente não vai dormir por um tempo. E a única certeza que ele tem é que ele nunca mais vai entrar na floresta à let's noite. go! Não, Let's go! pelo menos até aquela coisa desaparecer. A segunda história é de uma recorde. garota que compartilhou no TikTok. O nome dela é Ivy Brennan. É TikToker, hein, galera? Atenção que é TikTok. Ela disse que os pais dela vivem em uma área isolada, com muita vida selvagem e vários coiotes andando por aí. E aí um dia ela estava visitando, sentada no quintal da parte de trás, onde tem uma cerca que cobre a floresta. Então tem a floresta aqui, aí tem uma cerca bem separando a floresta da casa dela. E ela também estava sentada ali com uma fogueira, com um laptop aberto, escrevendo, o cachorro dela estava ali fora com ela. E aí ela disse que do nada o cachorro parou de fazer o que ele estava fazendo, olhou fixamente pra fogueira e começou a rosnar. E vocês sabem, todo mundo que tem cachorro aqui sabe que tem um tipo de latido que o cachorro dá quando ele quer comer, quando ele tá Verdade, tem um latido de tô puto, sim. Tem um latido de me dá atenção, humano, tem um latido de tô puto e tem um latido de que porra é essa? querendo sair de casa, ou quando ele tá se sentindo ameaçado. E aí ela foi e perguntou pro cachorro, tipo, o que foi? O que tá acontecendo? E aí, nessa hora, ela ouviu uma voz vindo da cerca. Mas não era só uma voz, era uma voz de uma garotinha. Parecia uma boneca assustadora de filme de terror. A única coisa que ela disse foi, olá. Só que era meia-noite, não tinha nenhuma garotinha na floresta naquele horário. E aí ela ficou com medo, mas logo ela começou a imaginar que aquilo não era uma garotinha. Era outra coisa, porque ela ficava repetindo, olá, 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 oi, hey. Só que dessa vez parecia que tava mais perto, mas ela não tinha ouvido nenhum passo. A Ivy simplesmente ignorou, fingiu que nada estava acontecendo, afinal. É a melhor coisa a se fazer. E o cachorro dela Não sei se eu consigo ignorar, não. ela continuava rosnando o tempo todo. Parecia que ele estava vendo alguma coisa. E nos 5 minutos seguintes, aquela voz de garotinha ficou circulando a casa toda, falando a mesma coisa. Olá, olá, oi. E aí, em determinado momento, o cachorro dela parou de rosnar, ele deitou e dormiu. E foi nesse mesmo momento em que a voz da garotinha também parou. Depois que ela postou sobre essa história, algumas pessoas começaram a comentar sobre o Wendigos. Eu sou especialista em Montes Apalaches, porra. O Wendigo também é uma criatura que é uma lenda urbana, que dizem Sou ter graduado. cerca de 4,5 metros de Pós-graduado. altura. Um espírito maligno com um corpo magro, com a pele tão esticada Tá vendo? Por isso que eu falei lá no vídeo que a gente viu do compilado Sobrenatural, aquilo lá que apareceu poderia ser um Skinwalker. Mas o Wendigo tem esse chifre gigantão aí, é um cornaço. que seus ossos ficam Por isso que ele visíveis. virou um monstro. Muitas lendas nativas veem aquele espírito como algo de ganância, gula e fome insaciável. Dizem que a presença dele é facilmente sentida e cheirada. Ele também já O Wendigo tem a parada que ele é um animal, né? Um feiticeiro canibal. Tem uma parada dessa também.
Tem uma parada dessa também, a origem dele. Foi descrito como tendo um cheiro de podridão. Verdade, Devil Doctor, me desculpa. Nós somos graduados em Montes Apalaches. Toda live a gente acaba chegando nisso. Quando acabar os conteúdos de Montes Apalaches, eu não sei o que a gente vai fazer. E decomposição por conta da pele estar rasgada e suja, o que me faz lembrar da primeira história. E por que as pessoas falaram pra ela que aquilo poderia ser um Wendigo? Porque um Wendigo não é do tipo que persegue ou procura a presa. Ao invés disso, ele tem uma habilidade de mimetismo. Ou seja, ele pode imitar vozes humanas, gritos, entes queridos ou qualquer coisa que possa motivar a vítima a ir atrás dele. Em alguns outros casos, em algumas outras culturas, acredita-se que o Wendigo é um espírito que pode possuir outros humanos e enchê-los de ganância e egoísmo, transformando-os também em outros Wendigos. E aí, falando... Não lembrava disso, confesso. Ele transforma as pessoas também, tipo vampiro, porque vampiro se transforma em vampiro, né? Achei ainda mais legal, não vou mentir. Sobre mímicos, teve uma outra garota que postou um vídeo que saiu até em notícias. O nome dela é Jen e ela explicou que ela e o marido estavam em um acampamento primitivo na floresta dos Por isso não dou esmola pra Wendigo. Aí não, hein, Will? Aí você se passou. Apalaches. E aí eles começaram a ouvir alguns barulhos assustadores e também algo se mexendo em volta deles. É muito comum que as pessoas vão acampar na região dos Apalaches, e é sempre uma região remota, afinal você não vai acampar no meio da cidade. E era isso que eles queriam um local primitivo, privado. Só que eles não esperavam que eles iam precisar fugir no mesmo dia que eles chegaram no local. Enquanto... Mas é isso, cara. Você vai pra um lugar que só tem história assim, cara. Você vai procurar paz nos Montes Apalaches... Porra. Não, cara. o marido tava cozinhando no acampamento, E o Peter vai pra lá, galera. Alguém tem que proteger nosso coroa. Ainda bem que a Andressa vai estar lá. A Andressa é casca grossa. O Peter é medroso, mas a Andressa é casca grossa. ela foi até ali no meio da floresta pra usar o banheiro. E foi aí que ela começou a ouvir. Ela foi lá no meio da floresta pra usar o banheiro. Vocês sabem o banheiro que ela usou, né? Ela conta que quando tava na floresta, ela começou a ouvir um miau, miau, que é uma piada interna que ela tem com o marido. E aí, quando ela se virou, não tinha ninguém lá. Em um primeiro momento, ela imaginou que era o marido tentando pregar uma peça nela. Até porque aquela voz era igualzinha à voz do marido, talvez só um pouco mais monótona. Só que tava muito alto, tava bem atrás dela. E aí ela pensou, tá, mas se fosse pra eu ouvir o meu marido que tá lá na churrasqueira, ele teria que estar Ele estaria falando distante de você, né? Não parecendo que tá perto de você. gritando. Então ela voltou pro acampamento, explicou pro marido o que tinha acontecido, e aí os dois falaram, não, fizeram as malas e foram embora. E essa nem foi a parte mais assustadora. Skinwalker faz isso. Skinwalker, ele copia, né? Até se transforma em pessoas, animais. Ele te chama pelo nome, ele copia a voz de pessoas que você conhece. Enquanto eles estavam arrumando as malas e os equipamentos para poder ir para casa, eles ouviram algo na floresta em todos os 3 lados deles, meio que circulando ali. De acordo com eles, eles tinham certeza que não era um animal. Enquanto a Jen estava de costas, colocando o cachorro deles dentro do carro, ela ouviu algo ou alguém correndo muito rápido atrás dela e parando logo antes de alcançá-la. Quando ela se virou, nada nem ninguém estava lá. Agora, uma coisa bem bizarra é que se você procurar por mímicos, Montes dos Apalaches, no TikTok ou até mesmo em fóruns online, tipo Reddit, você encontra muitas histórias. Tem muita gente falando sobre mímicos, muita gente ouvindo vozes de Que é isso? Vamos voltar aqui pro Parar no Take Certo. Caraca. Encontra muitas histórias. Tem muita gente falando sobre mímicos. Meu irmão, isso aqui é uma bruxa. No creo em las brujas. Pero que existem, existem. Tá maluco. Se eu vejo uma criatura dessa do outro lado da minha rua, eu chamo a polícia na hora. Porque daí não dá pra meter bala, né? Vai que ela só tá precisando de ajuda, tadinha. Muita gente ouvindo vozes de conhecidos falando mas coisas eu vou chamar a polícia. Elas estão, sei lá, que elas deveriam estar falando, mas a pessoa não tá ali. É bem curioso. Galera, se vocês estão no meio da floresta, 620 pessoas, respondam aqui. Se vocês estão no meio da floresta. Vamos colocar nos Montes Apalaches, já que a gente tá no tema. E vocês escutam alguém pedindo ajuda. Vocês vão ajudar a pessoa que vocês não estão vendo, vocês só estão ouvindo a voz dela. Vocês ouvem claramente alguém falando help, ajuda, ajuda, sei lá, em qualquer língua. Vocês vão até a pessoa tentar ajudar, ou vocês vão até um lugar, ligam pra polícia e falam, ó, deu ruim aqui, tem alguém pedindo ajuda, eu não sei onde tá, e eu não vou lá não, que não é pra mim. Sendo sincero,
eu não vou até a pessoa. Por N motivos, não é só por Wendigo, por Skinwalker, por Nadir, pelo Homem-Mariposa, não. Não é só por isso. É porque e se a pessoa realmente tá com um problema, sei lá, com um serial killer? A gente já viu tantas pessoas que desapareceram no Monte dos Apalaches, só foram encontrar os ossos depois. E a gente já falou aqui também, né? Tipo, floresta é um lugar conveniente pra assassinos, né? Porque não tem câmera, então você quer desovar um corpo, a natureza meio que já vai cuidar da decomposição. É um lugar, né, bom pra essa galera. Pra eles é um playground. Vocês iriam tentar ajudar ou vocês ligariam pra polícia? Porque é isso. Eu, sendo sincero, desculpa, eu ligo pra polícia. Essa história aqui é uma história bem curtinha, mas eu também achei bem assustadora e não tem muito a ver com o sobrenatural. Foi um homem que disse que em 2019 estava percorrendo a trilha dos Apalaches. E aí ele passou alguns A Silvia falou aqui, assistir muito filme de terror, o erro é sempre ir ajudar. Melhor ligar na emergência. Concordo com você. dias de folga em uma região chamada Hot Springs e depois ele voltou pra trilha. Na manhã seguinte, começou a chover muito, então ele entrou em um abrigo. É muito comum que tenham vários abrigos ao longo da trilha dos Apalaches para as pessoas que estão fazendo a trilha poderem se recompor mesmo. Então ele ficou ali esperando a chuva passar, e aí chegou um cara que, de acordo com ele, tinha uma vibração meio ruim. E ele sabia que ele não tava doido do cara ter uma energia pesada, porque pouco tempo depois ele descobriu que esse mesmo cara assassinou uma outra pessoa que estava fazendo a trilha e quase matou uma segunda. E o mais bizarro é que ele já tinha encontrado esse cara várias vezes. O cara até o reconheceu E o cara tá solto assim? e sabia o nome de trilha que ele dava. Nos Montes dos Apalaches, eu não sei se isso é comum em várias trilhas, quem faz mais trilha aí pode falar, mas os montes lá é bem comum que você dê um outro nome que não é o seu nome verdadeiro para as pessoas que você conhece ao longo da trilha. Faz sentido. Tipo, é uma prática que ninguém questiona muito, é muito comum, e eu não sei se é mais por segurança ou por qual motivo. E aí, Pô, qualquer coisa no Monte dos Apalaches pra você se proteger faz sentido. e esse homem que contou a história disse que todas as vezes que encontrava o cara, ele ficava apavorado. Então, assim, ele meio que sabia que o cara não era coisa boa. E por fim, a gente tem a história de uma outra TikToker chamada Morgan Lambert. Ela conta várias histórias sobre o Monte dos Apalaches, porque ela mora lá. Então eu vou até deixar o arroba aqui, se vocês quiserem seguir. É complicado, né? Porque tem gente que eu sei que não fala inglês e não consegue entender o que ela tá falando, por isso que eu trago essas histórias e conto pra vocês. Ah, agora com a IA isso daí já foi resolvido, Jucaciri. Mas pode continuar trazendo as histórias. Também aqui em português. E aí um dos vídeos que ela fez foi dizendo que recentemente ela e o marido tinham sido perseguidos por alguma coisa lá nos Montes dos Apalaches. E de acordo com ela acha importante contar essa história porque ela fala que é por esse motivo que ela sempre menciona as regras do local. Mas é importante mesmo, porque a gente gosta do sobrenatural, a gente pensa nisso, mas sempre pode ser pessoa que tá escondida na floresta, fazendo maldade com quem tá fazendo trilha. Infelizmente, sempre pode ser. E aí, tudo que você precisa é quebrar as regras no momento errado, e isso que aconteceu com ela pode acontecer com você. Ela disse que estava visitando os pais dela, que vivem em uma fazenda bem isolada, bem padrão, assim, dos montes. E aí, eles estavam sentados do lado de fora, já era noite, e aí a Morgan tentou chamar a atenção de um dos cachorros dos pais. Ele não olhava pra ela, ela ficava chamando, o cachorro não olhava. Boa e aí noite, ela Pedro. decidiu assoviar. Uma das regras dos Montes Apalaches é você Bruce, preciso dormir, coloca o Mickey Mouse. Qual foi, galera? Qual foi? Ó o FBI aí. Hello! não assoviar, porque alguma coisa pode assoviar de volta. E aí, assim que ela assoviou, ela já olhou imediatamente pro marido dela. Ah, É mas aquela coisa de provocou, tipo, né? meu Deus, será que mais alguém viu o que eu fiz? E quando ela olhou pro marido, ele já tava branco e pálido, apavorado, O Peter falou que vai fazer tudo isso. Ele vai nos Montes Apalaches, ele vai assobiar, ele vai olhar pra trás e ele vai sair à noite na floresta. olhando pra Ele ela falou. também. E aí, os dois meio que Cobrem ele. fizeram um acordo silencioso pra fingir que ela não tinha E a gente vai reagir aqui, vai ser maneiro. feito nada. Eles foram agindo como se nada tivesse acontecido. Ela disse que até sentiu uma mudança de energia quando ela assoviou, mas ela pensou que era só a ansiedade dela. E aí, do nada, os dois ouviram um grito gutural, como se tivesse vindo de um homem na parte de trás da casa. Como eles estavam sentados na parte da frente, aquele grito pareceu muito próximo. E aí, o pai dela saiu ali e falou, nossa, que será que foi isso? E ela falou, não, deve ser nada. Então, ela tava tentando ignorar tudo. E até então, nada tinha acontecido, os dois decidiram voltar pra casa e pegar o carro. De acordo com ela, conforme os dois andavam em direção ao carro, nesse caminho, algo parecia errado. A Morgan foi andando na frente e ela sabia que algo poderia estar em volta dela, mas ela não queria Nossa, eu não saio andando sozinho, nem que a porrada depois de ouvir um grito gutural.
Depois de alguém responder meu assobio nos Montes Apaches, porra, eu só ia ficar andando em grupo. Eu ia falar, ficar andando com meu marido, lá ele. Mas é só ia ficar andando com a minha esposa. Ia fazer ela andar na frente. Ah, é o que o cara fez, né? É o que o marido dela fez, ela andar na frente. É isso aí, marido. Olhar, ela foi andando fixamente olhando pro carro. Quando ela chegou no carro e olhou pra trás pra ver o marido, ela também fez um sinal como se fosse pra ele ficar o tempo todo olhando pra ela, não olhar pra Exorcizar linha o da Peter. floresta. E aí os dois entraram no carro e eles também concordaram de não falar sobre aquilo até eles estarem a salvo em casa. Tá. E pra ela todo o caminho foi estranho. E ao longo de todo esse caminho, eles foram ouvindo assovios. Mas era o assovio dela. Eles ouviram aquele barulho. Pior que faz sentido, porque dá pra perceber. Eu só sei assobiar de um tom, por exemplo. Eu consigo perceber se alguém tá fazendo o meu assobio. Eu não consigo fazer o assobio de outras pessoas. Eu só tenho um tom de assobio. Como se ela estivesse assoviando de novo diversas vezes em volta deles. Bom, pessoal, essas foram as histórias de hoje. Sinistro. Eu sempre Vamos ver a parte 1? Eu gostei dela. Ela falou que é um dos mais vistos. Vamos ver se tá aqui nos mais vistos. Montes Apalanches é bom de... Pô, eu não ia fazer. Vocês ficaram pedindo. A história real de Invocação do Mal. Esse deve ser sinistro também.